A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Sou o professor Adriano do Luz, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus SEMEADAP, pastoreada pelo pastor Aldimar Carvalho. Esta oportunidade estaremos aqui ministrando essa pré-aula, que é da 8ª lição desse trimestre. Esse trimestre que trouxe o tema Corpo, Alma e Espírito. Estamos na 8ª lição, que tem o tema Emoções e Sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Vamos dar continuidade. Na nossa introdução, nós observamos o quê? Que nós vamos trabalhar nessa lição exatamente aqui, ó, a afetividade do ser humano e emoções e sentimentos. Esse é o assunto que nós vamos trabalhar, né? Que é a afetividade, são exatamente as emoções e os sentimentos. Vamos detalhar, né, o que são emoções e sentimentos, qual a diferença de uma coisa para outra, o que isso vai implicar na nossa vida espiritual, como é que a gente tem que fazer para ter esse equilíbrio interior, certo? O nosso textuário diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. É a paz do Senhor, a paz de Deus é uma paz diferente, ela excede todo entendimento, porque mesmo em meio às dificuldades, às tribulações, mesmo assim você tem a paz de Deus, a paz do Senhor, ela vai nos guardar, vai guardar o nosso coração e o nosso entendimento em Cristo Jesus. A nossa verdade prática diz assim: acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar os nossos sentimentos. Então, mesmo que exista metodologias humanas, psicologia, tudo que for de metodologia de auxílio, não é? Mas Deus está acima de todas essas metodologias, está acima de tudo. Que Ele realmente nos dá a verdadeira paz, né? Esse sim nos dá a verdadeira paz, nosso Deus. E guarda os nossos sentimentos. Se você quer ter paz na vida, quer ter um sentimento favorável, sentimento de temor a Deus, então nós devemos procurar então fazer a vontade de Deus, que Ele vai proporcionar tudo isso na nossa vida. A nossa lição, ela está baseada em 3 tópicos. O homem, um ser afetivo. Segundo tópico, emoções, experiência e controle. E o terceiro tópico é sentimentos guardados por Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Filipenses 4, versículo 4-7, Mateus 9, 36 e João 11, 35 e 36. Certo? Aqui a leitura bíblica em classe, dividido nesses 3 tópicos, como falamos anteriormente, nessa estrutura. Ó, nossa temática desse trimestre é uma temática antropológica, de antropologia bíblica, não é? E no primeiro tópico, que é sobre o homem, um ser afetivo, nós vamos explicar exatamente esses temas, esses tópicos aqui, ó. Propósito do estudo, vamos dizer aí qual é o propósito, a afetividade, emoções e sentimentos, vamos explicar também a diferença de uma coisa para outra, principais afetos, inveja, ira e ódio. Tudo isso, vamos fazer essa explicação aqui já já. No segundo tópico, nós vamos ensinar agora sobre emoções, experiência e controle, dividido em 3 subtópicos. Olha, reações e decisão, emoção e pecado, o aspecto positivo das emoções, qual é a parte positiva que tem de sentir emoções, né? Vamos já falar sobre esse assunto também. O que a emoção tem a ver com pecado, como é que isso trabalha, emoção e pecado, né? Vamos já estudar sobre esse assunto. E no último tópico da nossa lição, vamos demonstrar o que? Sentimentos guardados por Deus. Isso vamos demonstrar isso aqui nesses 2 subtópicos. A falsa autonomia humana
e a obediência, humildade e oração, certo? Vamos já trabalhar aqui já o primeiro tópico da nossa lição. Olha, primeiro tópico, o homem, um ser afetivo, nos 4 subtópicos falamos anteriormente. Primeiro, propósito do estudo. Esse propósito do estudo, nós estamos vendo o que? Primeiro, emoções e sentimentos e como devem ser geridos. Então, vamos trabalhar ao longo de toda essa lição como é que nós vamos gerir essas, ou seja, vamos administrar, gerir quer dizer administrar, gestar, né, as emoções e os sentimentos. Tá? Segundo, conexão existente entre o que pensamos e o que sentimos, porque tem conexão no que sentimos e também no que pensamos, não é verdade? Ora, se você de repente sente um medo, alguma coisa, o que vai acontecer? Rapidamente você vai pensar em algo, vai ter um pensamento, você vai pensar em fuga, vai pensar em se defender. Ó, você sentiu alguma coisa, de repente você tem aí você aguça um pensamento, tá vendo? Então aí tem uma conexão aqui. E também relação desses fenômenos com a vontade e as decisões humanas. Esse nosso trabalho de hoje, esse nosso primeiro tópico aqui, é importante falar que sobre a questão dos sentimentos, sobre a afetividade, né? Por que é importante esse trabalho aqui hoje? Exatamente porque existe uma doença do século chamada de depressão, problemas psicossomáticas, né? Que tem afetado exatamente a população mundial, né? E, e às vezes as pessoas até acham que problemas de depressão ou coisa desse tipo são pessoas que estão distantes do Senhor, são pessoas que não estão fazendo a vontade de Deus, estão pegando depressão. Olha só, e isso tem que ser discutido porque nem sempre é exatamente isso que o pessoal fala, né? Nem sempre é isso, né? Então a questão de depressão pode ser desencadeada por vários motivos. É por esse motivo que nós vamos estudar esses assuntos aqui, tá bom? Então no segundo subtópico da nossa lição, aqui desse homem, um ser afetivo, olha, afetividade, emoções e sentimentos. Então vamos lá. A afetividade, na verdade, é a maneira que nós podemos demonstrar as nossas emoções e os nossos sentimentos, né? E é a capacidade de sentir, ó, e demonstrar essa afetividade. Ó, a capacidade de a gente sentir e demonstrar. Emoções são reações rápidas. Sentimentos, por outro lado, são mais duradouros, tá vendo? A emoção como, por exemplo, a alegria. Você teve uma alegria rapidamente, né? Medo, coisa rápida, não é verdade? Ira, coisa rápida. Sentimento já é outra coisa, uma coisa mais demorada. Por exemplo, assim, vamos falar assim, a compaixão, o amor, né? A gente vai observar o quê? Que são sentimentos, é mais duradouro, tá certo? Ó, buscar o equilíbrio através da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo. É necessário que isso aconteça, que a gente consiga buscar esse equilíbrio, tá certo? Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós estamos nessa terra. Então, de repente, você é insultado por alguma coisa e se sente ameaçado por alguma maneira. Se você não tiver o equilíbrio, isso pode lhe trazer problema, lhe trazer prejuízo, tá certo? Eu tive uma experiência parecida assim. Uma vez eu tomava conta, eu era dirigente de uma congregação e eu tive uma dificuldade, né? Um irmão foi morar exatamente na secretaria da igreja, coisa que eu acho que não é bacana alguém morar dentro da igreja, né? Eu acho que não é legal isso. Tem casos e casos, né, irmão? Tem situação que às vezes tem casos que às vezes pode mais do que a lei, digamos assim, né? E foi um caso desse que um cidadão foi morar lá na secretaria da igreja e depois, irmão, eu eu cheguei para o culto, esse cidadão não estava em casa e a secretaria da igreja estava fechada, eu tinha uma chave. Eu fui abrir a secretaria para pegar a caixa de som
E depois o cidadão chegou e se estressou comigo, ficou bravo porque que eu abri a igreja sem a ordem, abri a secretaria sem a ordem dele, sendo que ele morava dentro da secretaria. Isso esse camarada falou tanta coisa para mim e foi preciso eu ficar calado para não discutir com esse cidadão lá na igreja. Né? Então, equilíbrio, buscar esse equilíbrio através da palavra de Deus. Se eu não tivesse esse equilíbrio, se eu não tivesse a ação do Espírito Santo na minha vida, eu ia responder talvez à altura daquilo que o cidadão estava falando para mim, tá entendendo? Mas eu não fiz isso, eu me calei e depois o pastor deu jeito na situação, né? Mas assim, fui comuniquei o pastor e falei, ó pastor, aconteceu assim, assado e tudo. O pastor arrumou um outro local para esse cidadão ir morar e tirou lá dentro da igreja. Mas se não tivesse equilíbrio, ia falar besteira também para o cidadão, né? Muito bem. Principais afetos. Olha só os principais afetos de emoções, olha só, alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza. Tá vendo? São emoções, são coisas rápidas, né? O medo é uma coisa rápida, mas ele tem uma conexão, é uma conexão com os sentimentos, tá vendo? Surpresa, alguém te fez uma surpresa, uma coisa rápida, nojo e tristeza. Mas aí, olha, essas emoções, elas desencadeiam alguma reação no nosso corpo, não é? Por exemplo, assim, o medo desencadeou uma reação que foi de fuga ou de autodefesa, não é? E assim por diante. O nojo pode até provocar um vômito, uma náusea, não é? Você está com nojo ali e de repente deu uma náusea, uma coisa desse tipo, né? Olha, tristeza e dor se tornaram sentimentos constantes na vida do primeiro casal. Gênesis 3, 16 a 18, pode ler lá. Se tornou uns sentimentos constantes na vida deles, se tornaram sentimentos constantes por quê? Exatamente por causa do pecado, né? Tristeza e dor, o pecado trouxe isso na vida do primeiro casal. E aí, a inveja, a ira e o ódio. Olha aí o que Caim teve ira, e essa ira, que era uma emoção, se tornou um sentimento e se tornou ódio na vida contra o seu irmão Abel, a ponto desse sentimento provocar uma ação danosa na vida do seu irmão, que foi exatamente o primeiro homicídio. Né? Todo mundo sabe da história. Então muito cuidado na questão de, desse equilíbrio, né? Dessa gestão dos nossos sentimentos em relação à palavra de Deus, em relação à nossa vida aqui nessa terra. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque são essas emoções, esses sentimentos que podem desencadear coisas terríveis, como inveja, ira, ódio e muitas outras coisas mais. Né? Então vamos lá. A afetividade humana, que inclui emoções e sentimentos, é uma capacidade criada por Deus de sentir e demonstrar afetos, tá certo? Então foi exatamente isso aqui, logo no nosso primeiro tópico, mais assim um tópico de definição e de propósito do nosso estudo, tá certo? O nosso segundo tópico da lição está falando exatamente sobre as emoções, experiência e controle, mais aprofundadamente, porque aqui a parte não é só de explicação não, a parte de ensinamento sobre essas emoções. Vamos lá, primeiro subtópico, reação e decisão. Olha o que foi que o apóstolo Paulo falou aos Efésios: irai-vos e não pequeis. Não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Foi isso que o apóstolo Paulo disse. Ou seja, e se irar é uma emoção, mas se você deixar essa ira dominar o seu coração, isso pode se tornar um ódio, outra coisa, e você vai pecar. Então, por isso que ele disse, se acontecer que a pessoa se irar por algum motivo, mas então depois peça perdão, mas não vá alimentar o seu coração com essa ira, que senão você pode pecar, certo? O verdadeiro cristão
não pode alimentar emoções ruins, como a ira. Olha lá, Colossenses 3, de 5 a 8, é o seguinte, vai falar exatamente sobre essa parte que nós não devemos alimentar essas coisas no nosso coração, tá certo? Tem pessoas que, olha, tem uma frase que às vezes é comum de dizer, eu sou assim mesmo, né? Quem quiser me entender do jeito que eu sou, que me entenda, mas eu sou desse jeito, né? Dia desse eu estive conversando com alguém e a pessoa disse assim para mim, eu sou dessas mesmo, né? Meio que me afrontando e tudo. E tipo, eu entendi perfeitamente que esse tipo de frase, eles podem prejudicar, né? Trazer arroubos emocionais e se isso permanecer neles é negar a eficácia da obra de Cristo, né? Então, meus amados irmãos e irmãs, tá aí. Se a gente ler lá em Romanos, tá bem explicado, Romanos no capítulo 8 e no versículo 13, tá claro isso aí. A gente pode fazer menção da palavra de Deus aqui nessa oportunidade para poder a gente dar continuidade, não é isso? Romanos 8,13, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Está vendo o que o apóstolo Paulo falou? Nós não devemos viver segundo a carne. Eu sou assim mesmo. Ou seja, me entenda quem quiser da minha maneira que eu sou, mas eu sou desse jeito. Não, não é bom que a gente fale assim. Não é bom que a gente seja assim. Mas é bom que a gente se coloque no lugar do outro. Por que essa outra pessoa está tomando essa atitude comigo? Por que ele está falando isso comigo? Será que eu posso fazer alguma coisa para ajudar? Não é? Nós agora temos a mente de Cristo. Cristo é que comanda toda a nossa caminhada nesta terra, né? Porque se não fosse assim, qual é o sentido que teria, não é? Olha lá, 2 Coríntios 5,17. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. 2 Coríntios 5,17 diz a palavra: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tá vendo? Tá vendo? Nós somos novas criaturas, né? Nós não somos mais o velho homem. O velho homem fala, eu sou assim mesmo. Mas a nova criatura se coloca no lugar do próximo, sente a dor do próximo, entende o próximo, procura ajudar o próximo. Não é isso? Tomar decisões mais positivas possíveis. Se for preciso sentir o dano, Jesus falou isso. Se alguém te bater em uma face, dá a outra face. Ou seja, não é bom estar revidando, não é bom buscar a vingança, não é bom essas coisas. O certo mesmo é a gente procurar e ajudar aquelas pessoas que estão, de alguma forma, dependendo das nossas ajudas. Não é isso? Segundo subtópico, emoção e pecado. Olha lá, as emoções instintivas podem ser pecados, como raiva, inveja, tristezas e outras, né? As reações instintivas, as emoções instintivas. Olha só, uma emoção, ela não necessariamente ser um pecado, mas as pessoas que estão enraizadas já no pecado, que não têm a mente de Cristo, por besteira, se tem uma raiva, tem inveja, e tem tristeza, planeja mal contra o seu próximo, não é? O caso de Nabal. Nabal era um personagem assim, soberbo, mal-humorado, ingrato, não é? E o que aconteceu com Nabal? A sua insensatez lhes custou a vida. Olha aí, Davi mandou uns moços ir lá conversar com Nabal, solicitar alguma ajuda, porque Davi soube que ele estava fazendo um trabalho lá com os animais. E Nabal mandou dizer que não ia tirar da família dele, dos criados dele que estavam ajudando ele, para mandar ajuda para quem não conhecia, sendo que o Davi e o pessoal dele já tinham ajudado a Nabal, né? Olha o que acontece, que Davi foi se encontrar com Nabal. Nabal não morreu naquele mesmo dia, exatamente porque a esposa dele, né, Abigail, ela soube dessa situação e foi se encontrar com Davi, levou algumas coisas e pediu para Davi brandar o coração, não fizesse esse tal mal
contra Nabal. Davi não fez, só que 10 dias depois daquela coisa, Davi retornou com o seu pessoal. 10 dias depois, Nabal faleceu. Deus não poupou a vida dele. Davi poupou, mas Deus tirou-lhe a vida. Então essa história de pessoas de pavio curto, pessoas que por nada estão se revoltando, está se agoniando, está se estressando, isso não é bom para a saúde não, nem para a saúde isso é bom. Isso causa pressão alta, isso causa estresse, isso causa tanta coisa ruim. Não é para que viver irado, não é isso? Não é bom isso não. Davi rogou a Deus que o livrasse da soberba, para que ela não nos domine e leve à transgressão. Tá vendo? Davi não queria ser soberbo, né? Na verdade, por que eu quisesse ser melhor do que o meu próximo? Por que eu quisesse estar acima dos outros? Por que isso? Qual é a razão que tem para isso? Querer ser melhor do que o meu irmão, do que a minha irmã? Ah, eu estudei mais? Ah, eu tenho mais condição financeira? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo? Meu irmão, eu quero só saber o seguinte: você tem humildade? Nós temos humildade? Eu tenho humildade? Outra pergunta: eu tenho o temor de Deus na minha vida? Porque se eu tiver humildade e eu tiver o temor de Deus na minha vida, eu vou fazer igual Davi, para ele que me livre da soberba. Eu sou um ser humano, eu sou um seu irmão, eu sou uma pessoa que divido a mesma terra junto com você, o mesmo sol junto com você. Nós vamos morar em breve na eternidade, em nome de Jesus Cristo, né? Porque senão a soberba ela vai achar que a gente pode sem poder nada, né? O aspecto positivo das emoções. Vamos lá, vamos lá. Jesus Cristo teve compaixão daquele povo, curou as pessoas. Olha, Mateus 9:36. Jesus curou as pessoas, vários enfermos, depois teve compaixão e curou, e depois olhou assim para ele, viu que eram pessoas que estavam andando como pessoas que não tinham pastores, como ovelhas sem pastores, andavam desgarradas, e disse para o discípulo: devemos orar, porque na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, né? João 11:36, Jesus chorou. João 35:36, Jesus chorou, né, na morte de Lázaro, e as pessoas que estavam lá disseram: olha como ele o amava. Ó, Jesus teve emoção, Jesus chorou, glória a Deus. Jesus amava a família de Lázaro. Mas não só chorou, Jesus também ressuscitou Lázaro, olha aí, glória a Deus, né? Então, meus amados irmãos, nós temos aqui, né, aí Jesus curou o homem da mão mirrada num dia de sábado. As pessoas queriam afrontar Jesus ali naquele sábado, procurando achar um jeito para crucificar Jesus, para matar Jesus. E Jesus, que conhece todas as coisas, olhou assim, disse, chamou o rapaz: vem para o meio, e disse: vem cá, o que é mais lícito? É fazer o bem ou o mal no sábado? Aí ele disse: é para fazer o bem. Jesus disse: olha, seja restituído essa tua mão. E a mão do rapaz ficou igual a outra, que estava sadia. Em outras palavras, Jesus Cristo teve emoções, teve compaixão e fez o bem com essas emoções. Então, o aspecto positivo é que quando nós nos colocamos no lugar do nosso próximo, o que vai acontecer? Nós vamos entender a dor do nosso próximo. Essa emoção vai gerar uma compaixão, e essa compaixão vai gerar uma ajuda, e essa ajuda vai glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Glória a Deus. Olha só, às vezes o medo, uma coisa que parece aparentemente seja ruim, ele causa uma descarga de adrenalina, que é um hormônio, e ativa a nossa autodefesa. Tá vendo só? Medo, ocasionou um medo, então você consegue ter um sentimento de autodefesa, de fuga, porque foi um aspecto da emoção, né? A emoção do medo. Olha só, o mestre expressou durante a sua vida e ministério várias emoções, como falamos agora há pouco, né? Diversos cantos, em diversos locais, Jesus demonstrou emoção e fez o bem. Muito bem. Embora as emoções não sejam pecaminosas em si, a decisão de como agir diante delas é nossa responsabilidade para não dar lugar ao pecado. Tá vendo só? Então, o que nós temos a dizer sobre isso aqui?
que as emoções, elas em si só não são um pecado, mas se nós agirmos constantemente, se irando, se revoltando, vai acontecer que essas emoções vão se tornar sentimentos e daqui a pouco se tornarem pecados. Nosso terceiro tópico da lição, irmãos: sentimentos guardados por Deus. Olhem dois subtópicos. Primeiro subtópico: a falsa autonomia humana. Olha essa daqui, irmãos. Emoções, sentimentos, muitos acreditam em sua própria capacidade. As pessoas, às vezes, por ter estudado muito, ou por terem um cabedal, acham que são capazes. E isso aí, meu irmão, é danoso. Por quê? Porque nós de si mesmo, nós não temos, né, as respostas para tudo. E precisamos, na verdade, entregar nossa vida ao Senhor, né? Como em tantas outras áreas da vida, no aspecto das emoções e dos sentimentos, muitos têm preferido acreditar em sua própria capacidade. Está vendo só? O mercado está cheio de conteúdos sobre a inteligência emocional e gestão emocional. São diversas as técnicas com as quais se promete o reconhecimento e a compreensão e o controle não somente das próprias emoções, mas também dos outros, né? Nós não podemos negar de alguma eficácia de métodos coerentes de ajuda ao ser humano nesse tal contexto e processo. Mas também é enganoso e perigoso acreditar no fantástico controle de alguns mestres das emoções que eles prometem. É muito perigoso, né? Nós precisamos entender que nós não, olha lá, fracassam na inglória antes emocionalmente, mentes emocionalmente incríveis, né? Lá em Jeremias 17, 5 e 9, maldito o homem que confiar no homem, mas bendito é aquele que confiar no Senhor, o Deus de Israel. Ou seja, irmãos, o homem por si só é fadado a erro, a gente já sabe disso, né? Então, se a gente for tentar, né, confiar as nossas causas na sabedoria humana ou se apegar simplesmente nas condições humanas, vamos fracassar, né? Vamos perecer. Devemos confiar na verdade no Senhor, Deus de Israel, que ele peleja as nossas causas. E ele também pode administrar as nossas emoções. Vamos já ver sobre isso, né? O nosso segundo subtópico: obediência, humildade e oração. Olha o que vai os conselhos aqui de Paulo. Aguardar de nossos corações e sentimentos, que ocorre através da paz de Deus, que excede todo o entendimento. Então, quem é que guarda os nossos corações e nossos sentimentos? É a paz de Deus. Essa paz que Deus nos dá. Quando você aceitou Jesus como Salvador, Deus lhe deu paz na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Isso aqui, irmão, se a pessoa aceitou Jesus e não repousar a paz de Deus sobre essa vida, essa pessoa precisa rever se ele aceitou mesmo Jesus ou se ele apenas disse que aceitou, porque se ele entregar a vida dele para o Senhor, Deus vai entregar paz para essa pessoa. Glória a Deus. E essa é uma paz que excede todo entendimento. As pessoas não vão entender direito como foi que isso aconteceu. Aquela pessoa andava errante por aí pelo mundo, mas quando ele recebeu a paz de Deus, ele realmente se tornou uma nova criatura. E ele realmente tem uma paz interior na vida dele. Ele não vive aí, sabe, desesperado por nada. Ele consegue esperar no Senhor, ele consegue ter paciência, ele consegue ter, né, essa ajuda, porque essa paz é quem vai guardar os nossos corações e os nossos sentimentos. Glória a Deus. Bom, acontece quando vivemos em abnegação, obediência, humildade no modelo de Cristo. Então essa paz vai habitar no nosso coração quando a gente vive em abnegação e obediência e humildade.
se você consegue obedecer a palavra de Deus, se você consegue ter humildade, ouça os mais velhos, né? Ouça aquelas pessoas que têm uma palavra, ouça seu pastor, seus pais. Com certeza você vai ter o benefício dessa paz do Senhor. Essa paz do Senhor vai controlar, exatamente te ajudar nesse controle dos teus sentimentos, né? E mais para essas pessoas que vivem abnegados à obediência, à humildade no modelo de Cristo, tá certo? Olha só, o mesmo amor, o mesmo ânimo, o mesmo sentimento, renunciando os interesses pessoais. Que nós possamos trabalhar essa emoção aqui do amor, por exemplo, sentimento do amor. O amor também ele é um mandamento, mas é com o mesmo ânimo e o mesmo sentimento, renunciando a interesses pessoais, ou seja, como se as coisas que eu tivesse não fossem minha, mas de outrem. E está lá escrito em Filipenses 2, de 2 a 4. Né? Como se o que eu tenho não é meu. Né? Como se esses cabedais que Deus me deu não são meus em si mesmo, mas Deus é que domina essas coisas e eu vou verificar as minhas coisas como se na verdade não fossem totalmente minhas, essas dádivas, mas que também como se fosse das outras pessoas. Ou seja, eu não tenho soberba, eu não tenho essa questão de querer estar impondo nada, mas o que eu tenho na verdade foi Deus que me deu, aleluia. Que isso pode ser de alguma maneira compartilhado, que isso pode ser E outra coisa, não querendo nada em troca, não querendo nada em benefício próprio, mas que eu esteja fazendo com uma liberalidade no meu coração, que assim eu vou estar realmente respondendo a questão da obediência, da humildade e vivendo uma vida em oração, né? Alguém que ora a Deus, com certeza vai ser ensinado também por meio do Espírito Santo. Olha, a oração, além de trazer uma comunicação com Deus, ela te traz um benefício do ensinamento também, porque o Espírito Santo começa a quebrantar uma vida através da oração. Comece a orar, daqui a pouco você vai saber o que é quebrantamento, o que é humildade, o que é ter paciência com as coisas. Olha aí, esse critério da oração vai te trazer um benefício tão tremendo que você nem imagina o tamanho que é isso. Tá? A verdadeira guarda dos nossos corações e sentimentos vem da paz de Deus, alcançada através da obediência, humildade, oração em Cristo Jesus. Certo? Vamos lá. Irmãos, a nossa conclusão da lição diz assim, ó: não somos nós, com nossa própria capacidade, que dominaremos nossas emoções e sentimentos, mas sim o próprio Deus, se vivermos em humildade e fé sob o domínio do Espírito. Gálatas 5:22. Ou seja, na verdade, se a gente viver nessa humildade e fé, olha quem vai nos ajudar a dominar essas emoções e sentimentos. O próprio Deus. Ele vai nos ajudar, e sim o próprio Deus. Certo? Então, não é a nossa própria capacidade, não é a nossa força, não é o nosso braço, mas é o Senhor que vai estar agindo, está no controle de tudo da nossa vida, inclusive dos nossos sentimentos e das nossas emoções, né? Porque as nossas emoções, né, a nossa afetividade, elas foram criadas por Deus. Quando Deus criou o homem, criou Adão e Eva, ele criou também a afetividade, os sentimentos e as emoções. E ele também pode dominar isso desde que nós tenhamos uma vida em humildade e fé no Senhor. Então a nossa frase do dia vai ser: e quanto à afetividade humana, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Meu irmão, minha irmã, o amor é o vínculo da perfeição. Que Deus em Cristo nos abençoe, né? E nos guarde e nos derrame a sua glória sobre a nossa vida. Esse era o nosso comentário de hoje, né? E até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Glória a Deus.